Pessoal, então boa noite. Vamos começar mais uma aula, né? Hoje a gente vai trabalhar a unidade temática 7, os nutrientes e alimentação. Ok, pessoal? Então, quais são os pontos que a gente vai estar abordando nessa aula de hoje, né? A principal ponto seria qual a diferença entre alimentos e nutrientes. Será que existe alguma diferença entre o termo alimento e nutriente? Será que é a mesma coisa? Quais será que são as diferenças, né? Quais são as diferenças? Será que todo alimento possui nutrientes, né? E os tipos de nutrientes que a gente vai estar encontrando. Muito importante a gente pensar também em alguns conceitos quando a gente começa a estudar esse capítulo. Primeiro conceito, né, é energia. Então, esses alimentos, eles vão ser uma fonte de energia. Por que a gente precisa dessa energia no nosso corpo? O que é essa fonte de energia? De onde vem essa fonte de energia? E para construir o nosso corpo, né? Para construir as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Será que esses alimentos, esses nutrientes que estão dentro dos alimentos, eles servem para construir o nosso corpo, né? E o nosso corpo tendo energia, né, tendo material para se construir, né, e precisa de funcionar, né? Então a energia é importante para esse funcionamento, mas precisa ser regulado. Será que tem alguma substância aí, né, presente, algum nutriente presente nesses alimentos que nos ajudam a regular as funções do nosso corpo? Então, esses são alguns pontos para a gente pensar aí nessa unidade 7, né, sobre os nutrientes e alimentação. Então, ela nos leva a uma reflexão do que é um alimento saudável, né, se isso pode nos ajudar, né, para manter a saúde ou até mesmo para prevenir doenças. Então, são todas reflexões, né, que nós vamos estar fazendo aí neste capítulo. Ok, pessoal? Então, a importância da alimentação. Quem estiver acompanhando aí pela apostila na página 132. Então, a alimentação ela é de extrema importância, né, para a sobrevivência do nosso corpo, né? Tanto é que se a pessoa deixa de se alimentar, inicialmente ela vai perdendo, né, tecido gorduroso, tecido adiposo. Depois que ela queima todas as suas reservas de energia, ela começa a buscar fontes alternativas, né, de energia. Se ela deixa de se alimentar, né? Se ela entra em jejum aí, se ela para de comer. Aí depois que você esgota todas as fontes de energia, né? Todos os lipídios, né? Enfim, as fontes, as reservas, né? De carboidratos, de glicose que você tem no seu corpo, vai buscar quebrar, né? De outras fontes, fontes proteicas, até chegar num ponto onde não tem mais nada para ser quebrado, mas nenhuma fonte alternativa de energia, a pessoa ela pode morrer. Por quê? Porque ela não vai ter mais energia para funcionar e a pessoa pode morrer se ela ficar sem se alimentar. Então, a alimentação, pessoal, ela é imprescindível, ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Se o ser humano para, né, de se alimentar, vai chegar num ponto onde ele vai morrer. Por quê? Porque os seus órgãos não vão ter energia para continuar funcionando. Então, esses alimentos, pessoal, eles vão fornecer, né, energia para o funcionamento celular, vai fornecer componentes, né, ou seja, material, matéria-prima para construção, né, de partes celulares, organelas, células, tecidos, enfim, de toda a estrutura do nosso corpo, e vai ser um regulador. Então, nós vamos ter nutrientes energéticos, nutrientes que vão fornecer a nossa composição, né, que vão construir o nosso organismo, e outros que vão regular. Então, quando a gente pensa, pessoal, nesses nutrientes que estão presentes nos alimentos, né, esses nutrientes eles vão regular e vão fornecer energia e vão construir, né, o nosso corpo o tempo todo, tá? E principalmente, né,
as funções voluntárias e involuntárias do nosso corpo, mesmo quando você está dormindo ali, né? No seu descanso, nosso corpo ele não para de funcionar e ele está consumindo energia. Logicamente, né? Bem menos energia do que quando você está acordado, mas você está tendo um consumo. E tanto aqueles movimentos voluntários, aqueles que você faz por vontade própria, quanto os involuntários, como por exemplo os batimentos cardíacos, né, a digestão, mesmo os voluntários ou os involuntários, eles vão precisar de energia, né, para acontecer. Então, a gente pensa também que hoje tem muitas pesquisas nesse ramo, né, de alimentos que vão contribuir para uma boa saúde, para a manutenção da nossa saúde. Hoje em dia a gente já fala em nutracêuticos, né? Esses nutracêuticos, alimentos que vão funcionar aí para a manutenção da nossa saúde, até mesmo para a prevenção de doenças. Então, nós temos aí nas ciências biomédicas, né, vários artigos e várias pesquisas aí de alimentos como medicamentos, né, como formas aí de atuar na prevenção de doenças ou até mesmo manter a saúde de uma forma geral. Então, vamos lá. Qual a diferença entre alimentos e nutrientes? Então, o alimento, ele vai ser, né, aquilo que você vai se alimentar, algo maior, que dentro dele vai conter os nutrientes. Então, vocês vão imaginar o seguinte, o pão. O pão, ele é um alimento. Ele é considerado alimento, porém ele contém vários nutrientes dentro dele. O pão é muito rico em açúcares, né? Conforme o tipo do pão, né? Ele pode levar algum tipo também de gordura, né? Dependendo da composição da receita ali para fazer. Então ele pode ter ali um lipídio também. Se esse pão levar, por exemplo, né? Ele vai ter já um outro componente. Pode ter alguma vitamina, né? Se for inserido ali algum tipo de um enriquecimento, tem alguns pães que eles são enriquecidos, né? Com vitaminas. Então, o alimento é aquele que a gente chama de um modo geral, aquele que você vai se alimentar e que dentro dele está um nutriente. Então, a carne é um alimento. E dentro da carne a gente vai ter um nutriente, que é a proteína, algumas vitaminas, alguns minerais, tá bom? Por exemplo, o macarrão. O macarrão é um alimento e o nutriente que está contido nele é o carboidrato, ok? Frutas, né? As frutas são alimentos. E dentro, né, dessas frutas nós vamos ter, né, açúcares, né, carboidratos, vamos ter vitaminas, sais minerais. Então, existe uma diferença entre alimentos e os nutrientes, ok? Então, esses nutrientes eles vão estar presentes nos alimentos, podendo ser, né, nutrientes que tenham um tamanho bem pequeno, moléculas bem reduzidas, que não vão necessitar de ser quebrado para ser absorvido e levado até as células. Então, existe essa diferença, né, dos nutrientes quanto ao seu tamanho. Então, existem aqueles nutrientes que você vai adquirir ele através da alimentação e você não precisa passar pelo sistema digestório no sentido de quebrar, né, de diminuir o tamanho. Por quê? Porque ele já é de um tamanho bem reduzido e ele vem através do alimento, o alimento passa ali pelo seu sistema digestório e quando chega ali no intestino ele já vai ser absorvido, então ele não precisa passar por esse processo de quebra, tá? Que nutrientes vão ser esses, professora? Que não precisa de ser quebrado, que não precisa, né, passar pelo processo da digestão no sentido de quebra de molécula. As vitaminas, os minerais e a água. Então, todas as vitaminas, todos os minerais e a água, elas não precisam ser quebradas. Por quê? Porque já são moléculas muito pequenas que conseguem ser absorvidas, né? Ali na parede intestinal, cair na corrente sanguínea e chegar até as células onde elas precisam chegar. Porém, vamos ter nutrientes que possuem moléculas que são grandes, né? Que elas não conseguem o quê? Ser absorvidas daquele tamanho. Então, vocês vão imaginar, por exemplo, um pão francês. O pão francês, que é o alimento, ela vai ser constituída, né, por moléculas grandes ali, né,
que a gente chama, por exemplo, de amido, dependendo do tipo ali da composição desse pão. Por exemplo, um amido, que é uma molécula grande, né? Que é um sacarídeo grande. Então, daquele tamanho ali, daquela molécula, ela não consegue ser absorvida lá no tecido intestinal. Então, ela precisa ser quebrada em moléculas menores. Então, ela já começa a ser quebrada durante a mastigação, depois ali, né, no estômago, intestino, e aí depois no próximo capítulo, quando a gente for estudar sistema digestório, nós vamos ver que nós temos enzimas, né, que já começam a digerir esse amido aqui na nossa boca, né, a quebrar esse amido na nossa boca. Por quê? Né? Porque esse amido ele vai ser quebrado em moléculas menores, chamadas de glicose, e somente essa glicose consegue ser absorvida pelo nosso intestino e cair na corrente sanguínea, ok? Um outro exemplo, né, de nutriente grande que precisa ser digerido, quebrado para ser absorvido, são as gorduras, os lipídios. Então, os lipídios, eles também precisam passar por esse processo para chegar em moléculas de ácido graxos, né, e outras moléculas que conseguem ser absorvidos. E as proteínas, né, então, quando você come um bife, né, um pedaço de carne, você precisa o quê? Você precisa quebrar também para chegar lá, né, em moléculas menores, aminoácidos, peptídeos que consigam ser absorvidos, ok? Então, existe essa diferença em termos de tamanho molecular. Então, nós temos nutrientes com moléculas pequenas, que não precisam ser digeridos, quebrados, que são absorvidos facilmente, e temos outros maiores, como os açúcares, né, as gorduras e as proteínas que precisam ser quebradas. E por fim, pessoal, para encerrar esse vídeo, então nós já vimos, né, que os nutrientes podem ser divididos quanto ao tamanho, moléculas pequenas e moléculas grandes. As moléculas pequenas não precisam ser digeridas e as moléculas grandes que precisam ser digeridas. Porém, também, pessoal, a gente vai classificar esses nutrientes de acordo com a sua função. Qual que é a função desse nutriente no nosso corpo? Se esse nutriente tiver uma função de fornecer energia para o bom funcionamento do nosso corpo, ele vai ser chamado de nutriente energético. Exemplo, professora, os açúcares, os carboidratos e as gorduras são exemplos, né, de nutrientes energéticos. Nós temos aqueles nutrientes, pessoal, que vão fornecer matéria-prima para a construção de partes do nosso corpo ou de regeneração de partes do nosso corpo, de tecidos do nosso corpo, que são chamados nutrientes construtores ou plásticos, tá? Exemplo, as proteínas, né? As proteínas, elas são chamadas de nutrientes construtores. E nós temos os reguladores. Os reguladores são aqueles que vão regular o bom funcionamento do nosso corpo, das nossas células, que são as vitaminas e os sais minerais. Mais importante de tudo isso, pessoal, é a gente entender que como nós temos uma diversidade aí desses nutrientes com funções diferentes, o principal e o ideal para nosso bom funcionamento do nosso corpo é que tenhamos o quê? Então, uma alimentação muito variada, porque nós vamos perceber que alguns alimentos eles são mais ricos em alguns nutrientes do que o outro. Então, para que nós tenhamos uma boa alimentação, uma boa saúde, o ideal é que tenhamos o quê? Então, uma alimentação variada, né? E saudável. Então, eu não posso cortar 100% dos meus açúcares, dos meus carboidratos, porque senão eu fico sem energia. Eu não posso deixar, né, de buscar fontes proteicas aí que são construtoras, porque senão o meu corpo vai perder, né, matéria-prima, não vai ter matéria-prima para se construir, para se manter, e eu preciso de vitaminas e sais minerais para regular as minhas funções. Ok, pessoal? Então, a gente encerra por aqui, né, deixando essa reflexão para vocês da importância da boa alimentação, de uma boa variabilidade aí no cardápio alimentar, tá bom? Muito obrigada! Ficamos por aqui.